Vamos lá, pessoal, muito boa noite. Sejam todos bem-vindos ao programa Cachaçarias On. Esta noite com vocês, Felipe Leroy, da Cozinha Vitrine, um cozinheiro profissional que vos fala aqui humildemente, ao som de uma música maravilhosa e que para mim tem tudo a ver com o assunto de hoje, que é a cachaça, dentro do Cachaçarias On. A verdadeira revolução, a verdadeira inovação no mundo profissional da cachaça. Legal demais! E é claro que a gente precisa incorporar o personagem e por isso eu estou aqui hoje fazendo um brinde a todos os produtores de cachaça artesanal desse Brasilzão, porque a cachaça ela faz parte diretamente da história do nosso país, né? A cachaça ela chegou em meados de 1500 aqui junto com os portugueses e, segundo a história, quem trouxe a primeira cepa de cana de açúcar para o Brasil foi Fernando de Noronha. E Fernando de Noronha então é o grande percussor de trazer essa matéria-prima maravilhosa que fez culminar essa bebida fantástica que é a cachaça, a aguardente de cana, e que tem projetado o Brasil nos melhores cenários do mundo das bebidas. E eu, Felipe Augusto Leroy, chefe Felipe Leroy, eu vou estar aqui com vocês falando um pouco sobre a história da cachaça. O meu papel aqui no curso vai falar sobre a harmonização entre a gastronomia e a cachaça, os seus mais diversos usos, da entrada à sobremesa. E esse papo ele vai ser super legal, descontraído. E junto comigo aqui tem um timaço de profissionais, pessoas super técnicas e amantes da cachaça. Tudo cachaceiro, mas é o bom cachaceiro, aquele que produz, né? Aquele que gera conhecimento, que gera riqueza, informação, ciência e paixão. Tudo isso junto está envolvido no mundo da produção da cachaça e no mundo dos apreciadores de cachaça. Então, pessoal, eu estou muito feliz com o convite do Giovanni, né, o grande líder desse projeto, junto com toda a sua equipe, a Rafaela, o Vitor, a Bia e todos os demais responsáveis por esse projeto, que tem a intenção de trazer para o mundo digital informações relevantes sobre o mundo da cachaça. Então, eu queria passar com vocês aqui rapidamente, porque tudo é muito novo, inclusive para mim também, né? Então a gente está se adaptando a todas essas novidades aí do mercado. E o que é a Cachaçarias Online? Cachaçarias Online é um programa de assinatura 100% online, desenvolvida por vários profissionais, eu inclusive, e o nosso intuito especial é facilitar o acesso ao conteúdo de qualidade. A plataforma, né, do Cachaçarias Online, ele vai ser realizado através de uma conta privada no Instagram e poderá posteriormente ser vendido simultaneamente com outras plataformas. Eu acho importante fazer essa entrega desse schedule para vocês entenderem, porque esse é um novo formato que veio para ficar e a gente precisa estar atento a isso, e o quanto mais rápido a gente poder fazer ofertas, melhor a gente vai aprender e adequar conforme você que está aí do outro lado precisa, né? Ora, sou eu aqui fornecedor, mas a maioria do tempo eu sou consumidor de conteúdos para poder, inclusive, devolver outros conteúdos para vocês. Bom, o modelo vai ser por meio de palestras como essa que eu inicio aqui com vocês. Hoje a gente está com o canal aberto, né, exatamente para que a gente possa fazer aqui esse rapport, vocês poderem experimentar essas pílulas do conhecimento e essa troca mais dinâmica, né? Digo até mais complexa porque é vivo, então tá cheio de gente entrando aqui do outro lado, mas é muita gente que entrou de uma vez só e tá super interessante. Sejam todos muito bem-vindos aqui e à medida que eu conseguir eu vou fazendo algumas respostas e vou também me orientar segundo o interesse
de vocês que estão aí participando. O canal está aberto, a ideia é que vocês interajam com a gente mesmo. Eu peço já desculpa de antemão pela minha, de repente, lentidão aqui em associar respostas com perguntas, né? Mas tenha essa paciência conosco. Mas vamos lá, gente. Seguindo aqui, essas palestras, todas elas vão ser gravadas, né? A gente está aqui online, ao vivo agora, mas elas vão acontecer ao vivo, mas serão gravadas para que você possa usufruir desse conteúdo num segundo momento, né? Elas vão ficar disponibilizadas no Close Friends, no IGTV, e cada palestra terá essa duração aproximadamente de 1 hora. E vão ser transmitidas de segunda a sexta-feira, sendo cada dia uma matéria diferente. Então, assim, inclusive, agora a gente está com os temas pré-definidos, mas isso é sem fim. Então, quanto mais vocês conseguirem interagir e trazer demandas, isso facilita, né, retroalimenta a gente e dá mais velocidade de entrega de conteúdo. Porque isso aqui é feito para vocês, né? Para que a gente possa realmente elevar o nível deste assunto, deste conteúdo, dar a ele a importância e a relevância que de fato tem em todo esse cenário nacional e nos últimos tempos ainda mais, uma vez que a cachaça ela vem realmente conquistando o paladar das pessoas pelo mundo inteiro. E eu mais tarde vou contar algumas historinhas para vocês. Mas o que mais que eu tenho para falar sobre esse programa? Tem uns valores que estão super acessíveis e o que eu convido vocês a entrarem no Instagram do Cachaçarias Online e lá vocês terão informações muito mais detalhadas e poderão tirar todas e quaisquer dúvidas para que vocês acessem. Mas o mais importante dessa abertura é vocês saberem que a partir deste momento está disponível para vocês um conteúdo super diferenciado e técnico sobre o mundo da cachaça. Bom, pessoal, a cachaça ela faz parte da minha vida desde a minha adolescência e eu tenho uma relação muito íntima porque o meu padrinho de batismo, tio Chico, ele, quando eu fiz 14 para 15 anos, ele me chamou para jogar uma sinuca com ele e falou: meu filhado, eu quero convidar você para dar um passo diferente na vida e conhecer uma bebida de homem. Mas tem que ter um respeito danado por esta bebida, porque ela traz a você alegria, mas pode trazer muitas tristezas. Então, sempre respeite a toda e qualquer cachaça antes de bebê-la. E se puder, faça uma bendição antes, porque não faz mal para ninguém. E a partir daí, essa abordagem super romântica e maravilhosa me fez uma conexão muito respeitosa com o mundo da cachaça e desde então, desde esse momento, eu já tive um processo de apreciação, um interesse proposital, intencional de querer aprender sobre a bebida, né? E a minha área é a parte mais artística, né? Que é essa parte de harmonizar. Mas com o passar dos anos e com a nossa evolução técnica na cozinha, a gente veio entender que a cachaça ela é um universo enorme de possibilidades. E todo dia de usar, toda aplicação traz um retorno diferente, porque a cachaça ela é cultural, ela é emocional, né? Ela é remédio, então, e ela já foi moeda. Então a cachaça ela faz parte da minha história, da minha evolução pessoal e profissional, e confesso que nos nossos encontros de família, ela é a nossa bebida predileta, porque ela nos agrega. Mas como eu disse mais cedo, é uma bebida também que a gente precisa ter um respeito danado por causa do seu teor alcoólico e da sua capacidade de deixar a gente doido pra caramba, né? E ela tem diversos nomes. Mas, começando desde o início, a cachaça chegou aqui por volta de 1500 e pouco com os portugueses, como eu disse. Veio aí a primeira cepa de cana pelo nosso amigo Fernando de Noronha, que, né, habita não, né, mas que dá um nome para aquelas ilhas maravilhosas que nós temos na costa brasileira, que eu hei de conhecer assim que puder e essa pandemia permitir. E o fato é que a cachaça,
a destilação, na realidade, ela tem uma origem muito antes disso, da cana chegar ao Brasil e começarem as primeiras destilarias, porque começou primeiramente pela produção da cana-de-açúcar, pela produção de açúcar, né? Mas antes da cachaça, já existia aguardente. E essa fermentação vem dos povos árabes, né? De centenas de milhares de anos atrás, que na migração fez todo um trabalho ali naquela península ibérica, e aí aconteceu Portugal, e de Portugal veio para o Brasil, né? Então eles queriam, inclusive, substituir pela bagaceira, que é um produto de fermentação vindo do bagaço da uva e muito popular em Portugal. E quando aconteceu da fermentação da cana-de-açúcar e nasceu a cachaça ela foi a primeira bebida destilada produzida em grande escala no Brasil. E durante alguns séculos, a cachaça foi utilizada como moeda para compra de escravos. É muito triste essa passagem na nossa história, mas também, haja vista, eu entendo a importância da cachaça ao longo dos tempos. Particularmente, como um empreendedor, eu digo que cachaça é melhor que dólar, né? Cachaça é como ouro. Então, quem produz cachaça e tem cachaça guardada, tem dinheiro, tem fortuna, e porque a natureza é riquíssima, e um bom produto, uma boa bebida, ela traz ótimos resultados. Bom, isso se mistura ao longo dos anos, né? E aí houve um determinado momento nessa época, quando o Brasil teve a crise do açúcar, porque os países da América Central começaram a produzir, e de forma mais barata, né, e com um açúcar melhor. Nós tivemos uma crise açucareira no Brasil, e aí surgiram muitas destilarias. E aí o que aconteceu que, junto nesse momento histórico, foi da descoberta do ouro aqui nas minas, e aí a cachaça teve a importância da geração de riqueza, porque ela não era uma bebida armazenada, porque ela era feita e consumida, mas aí ela veio descendo de Pernambuco, São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, não necessariamente nessa mesma ordem, mas o fato é que lá de cima, a cachaça que era produzida inicialmente, né, na região do norte do Brasil, do nordeste do Brasil, e ela vinha até Minas Gerais, ela vinha em barris de madeira. E nesta viagem, que demoravam dias, essa cachaça, nesse movimento todo, dentro desse barril, nessa época usava-se muito bálsamo e também carvalho, a bebida se transformava e ela absorvia as características dessa madeira, né? E é claro, um combinado de coisas físico-químicas, do microclima, da forma como isso era armazenado nos intempéries da viagem, mas enfim, aquela cachaça branca, com o passar do tempo de todas essas viagens, e mais o armazenamento para o consumo, até o consumo, ela ganhava cor e características, e isso deu vida para a cachaça, né? Nesse momento começou-se a entender que a cachaça era uma bebida dinâmica, ou seja, ela era adaptável a outros aromas e sabores. Mas isso durante muitos e muitos e muitos anos foi uma coisa totalmente intuitiva, né? Com os recursos locais que existiam aí perto desses alambiques. Bom, eu vim fazendo umas anotações aqui porque esse tema é muito legal, o tema da cachaça. Houve uma época que um 13 de setembro aí, de uma data qualquer, há alguns séculos atrás, o governo ele taxou absurdamente a bebida, porque ele queria sabotar a cachaça para forçar a produção dessa bagaceira. E aí, meu amigo, os produtores de cachaça da região dos lagos, lá na época no Rio de Janeiro, o pessoal invadiu o governo num 13 de setembro, brigando pela autonomia da cachaça. E isso aí é que faz os homens fortes, né? Tem a lenda que uma cachaça deixa a gente um pouco mais corajoso. E até é verdade. Bom, passando por essa história, a gente caminhou aí com muita
ruralidade em torno da produção dessa bebida, até 1996, que foi quando o nosso presidente na época, o Fernando Henrique Cardoso, ele decretou a cachaça como um patrimônio cultural nacional. E aí, meu amigo, mudou tudo e nos possibilitou, de 1996 para cá, darmos saltos quânticos, mesmo não na velocidade de nossas ansiedades, de quem produz cachaça, mas de fato foram, né, uma velocidade muito grande que aconteceu de 96 até cá em relação a 96 para trás, sobre a importância da cachaça como patrimônio histórico nacional e também uma bebida que gera uma quantidade de emprego e divisas e grana enorme, ok? E aí, em 2012, a cachaça, ela também no Rio de Janeiro ela conquistou o patrimônio histórico, né? Foi considerado patrimônio histórico também do Rio de Janeiro. E aí, pessoal, olha só, hoje são aproximadamente 4 mil, um pouco mais de 4 mil produtores de cachaça registrados no Brasil. O Brasil hoje produz mais de 3 milhões de litros de cachaça. E nós temos, salvo engano, acho que menos de 4% sendo exportado para o planeta. Mas a cachaça ela tem uma aceitação enorme e esse é um trabalho lento, mas que agora, com esse mundo digital, a gente tem a possibilidade de dar também uma exponenciada no conteúdo, porque quando você, que está aí do outro lado, como eu também aprendiz, a gente começa a entender melhor sobre algum determinado conteúdo, esse interesse aumenta. E se sentir inteligente diante de algum tema é muito prazeroso. E eu me sinto assim com a cachaça, né? A turma do Cachaçarias Nobres são pessoas diferenciadíssimas e muito dedicadas ao tema. E toda vez que eu estou com eles, eu aprendo muitíssimo sobre a cachaça para que eu, como cozinheiro, possa fazer uma entrega melhor e aprender a usar a bebida das mais diversas formas e maneiras. Como tudo na vida, a gente não só acerta, né, nessas harmonizações. Tem um tanto de coisa que dá errado, mas a gente vai aprendendo aí, criando referência até acertar e ter coragem de colocar na boca de outra pessoa para ela experimentar. Bom, houve um determinado... A cachaça ela tem várias histórias interessantes, né? E ela vem com vários nomes diferentes. Então eu estava lendo, por exemplo, a origem do nome cachaça, e isso vem lá dos árabes mesmo, depois dos espanhóis, e era cachaça. E aí esse tipo de pronúncia, esse tipo de fonética, né, para cá, e era uma bebida consumida por escravos africanos, então imagina a confusão para aprender a pronunciar e por fim ficou cachaça. Tem outras histórias que contam também que cachaça foi dada porque essa aguardente produzida da cana, ela era usada para amaciar a carne do cachaço. Cachaço é um porco antigo, né? Um porco do mato que existia no Nordeste brasileiro, no Cerrado. Aqui em Minas Gerais a gente chama de cateto, é um porco com o queixinho para frente, aí, bravo pra caramba, e é uma carne de caça silvestre, super saborosa, super forte, e a cachaça, que também é uma das aplicações, a gente usa na marinada, que é um processo de descanso com aromáticos para poder fazer a incorporação de aromas e sabores. Mas isso aí a gente vai falar um pouco mais para frente. Mas surgiu então o nome cachaça, porque para combinar com o cachaço tinha que ter a cachaça, né? Sacou? Então, porque a carne não ficava boa, o cachaço não ficava bom sem a cachaça. Então, cachaça. E contam os historiadores, né, que a cachaça ela sempre foi branca no primeiro momento e que a partir do momento que ela começou a andar pelo Brasil, ela foi ganhando essas tonalidades e as características da sua madeira. Ela perdurou também por muito tempo como moeda, porque no transporte do navio ela era uma bebida super resistente, como o rum, né? Diferente da cerveja e do vinho, que dependendo desses intempéries marítimos, a bebida perdia muita qualidade. E também, uma parte triste dessa história da cachaça aqui no Brasil,
que no caminho dos africanos, né, dos escravos africanos da África ao Brasil, era uma bebida, essa aguardente, ela era servida aos escravos para deixar os caras bêbados mesmo e dar uma diminuída na tensão dessa viagem, né, que era uma viagem bastante dura numa época, né, escravocrata do Brasil. Bom, a cachaça ela tem muitas curiosidades legais e eu estava buscando por uns nomes que se fala sobre a cachaça no Brasil. E aí eu vi aqui que é a abrideira, uma caninha, a cana, uma marvada, né, uma lamparina demais, mé, quem é que não lembra, né, do mé do nosso querido amigo Foreves, do Mussum. Mussum eternizou a cachaça. E também responsável por algumas coisas não muito legais sobre a cachaça. Mas vale muito mais a piada. Bom, tem outro nome muito interessante que é o quebra-goela, suor de alambique, daí o nome pinga, que também é uma lenda, né? Porque uma vez eu li que lá no processo de fermentação para produção, na fermentação, essa evaporação, né, da fermentação se conectava lá nos tetos e aí, já em formato de cachaça, isso caía nas costas dos escravos açoitados e aí essas marcas de chicote aí, quando essa água ardente caía, pingava, au! Então, aguardente, pinga, mas tudo isso são lendas interessantes sobre a cachaça. E tem uns nomes muito legais, né? Água que passarinho não bebe, chimbica, tindóida, tem de vários nomes. Inclusive, quem souber outros nomes legais aí, pô, coloca aí que é sempre muito divertido. Tô vendo que o Genivaldo lá de Esmeralda está participando. Um abraço pro Genivaldo aí, pra turma da drogaria da vovó e também para a turma da cavalgada, que lá em Esmeraldas a cavalgada pega e a cachaça é a bebida premium desses cavaleiros que andam por aí com esse espírito aventureiro. Um abraço para todo mundo aí, viu? Muito legal. Luiz Gustavo, fisioterapeuta, tá aí também conosco, ó, apreciador de cachaça. Esse para ele é tindóida. Bebeu, ele vira o cara mais divertido do mundo. É um impressionante poder que a cachaça tem também de transformar as pessoas num espírito mais alegre, né? Bom, gente, a cachaça, o fato dela ter sido a primeira bebida em produção em escala no Brasil está atrelado, claro, ao perfil de pessoas que consumiam essa bebida, sabe? Que eram os escravos e geralmente pessoas de baixa renda ali da época. E a cachaça, ela, quando a gente produz, né, a cachaça de alambique, ela se diferencia hoje, por exemplo, da cachaça de coluna, que são essas grandes empresas como 51, Ipioca, Itu, que produzem centenas de milhares de litros de cachaça. A diferença delas principal, sobre a minha ótica, sobre o meu conhecimento aqui em relação à cachaça de produção de alambique, é porque na cachaça de produção de alambique, normalmente a gente separa a produção em 3 momentos, né? Nessa primeira alambicagem a gente tem a cabeça, né? A cabeça da cachaça, e essa cabeça da cachaça, esse primeiro monte de cachaça que sai, é por etanol, né? Cheio de metais pesados ali. Inclusive muitas fazendas transformam a cabeça em álcool automotivo mesmo, para gerar os motores da sua fazenda ali, sabe? Aí depois a gente tem a cauda, o rabo, que é uma outra parte também que a gente evita utilizar, porque traz normalmente os odores mais fortes, também com metais pesados dessa destilação. E o que fica então esse meio, a gente chama de coração da cachaça. E esse coração, ele é né, na realidade todas essas 3 etapas, né, a cabeça, o coração e a cauda, tudo isso é cachaça. Enquanto nós, de produção de alambique de cachaça artesanal, separamos isso, a cachaça de coluna, por se tratar de zilhões de quantidade, vai fazer um outro tipo de arremate para deixar essa bebida boa.
E é aí, nesse coração dessa cachaça, que mora o coração do produtor e todo o sonho dele de fazer uma bebida espetacular para quem for experimentar. Porque no fundo, cada produtor ele tem o dever de achar que a sua cachaça é a melhor do mundo, seguro. Mas, com o conhecimento do Cachaçarias Nobres e toda a sua equipe, você vai ver que o seu gosto pessoal não necessariamente tem a ver com o modelo de negócio e a sua estratégia para fazer com que a sua produção monetize o que você espera. E isso é um business super, super interessante. Quero contar uma história aqui, que é a seguinte. No final do ano passado, num desses eventos que a Cozinha Vitrine sempre realizou, e a gente sempre teve, dentro dos nossos propostas de valor e dos nossos clientes, a gente sempre trabalhou com eventos exclusivos, ou seja, customizados, personalizados para cada cliente. A cachaça ela é um diferencial de nossas ofertas, porque a cachaça ela me permite trazer uma história para essa experimentação da bebida. E junto com isso a história dos alimentos que estão associados a essa experiência. E aí isso me dá a oportunidade de fazer uma conexão diferenciada com as pessoas. Mas eu quero compartilhar aqui um evento que tinha a presença de 3 alemães. E o dono do evento, ele é um colecionador de cachaça e um profundo apreciador. E esse cara começou a colocar cachaças ótimas para esses alemães experimentarem, mas enquanto ele serviu cachaça que era armazenado em carvalho, isso não surpreendeu os alemães. Quando esse cara serviu para os convidados alemães dele cachaça de Jequitibá Rosa, de Amburana, de Capriúva, Castanheira, cara, os caras olharam para a bebida de forma diferente e falaram: "This is good, this is very good." Ali sim eles tiveram uma experiência. E aí eu fui, como um cara que estava servindo o evento, eu, né, como cozinheiro, observando tudo aquilo acontecer, eu falei, cara, que interessante, né? Eles traziam com eles uma memória genética de outra série de bebidas que tem historicamente, são guardadas em tonéis de carvalho. Carvalho americano, carvalho francês, mas enfim, eles traziam com eles essas memórias de outras bebidas como uísques e outras mais, né? Conhaques, rums, mas quando eles beberam a nossa aguardente, a nossa cachaça em madeira brasileira, puxa, isso é de uma autenticidade. Aí abriu-se um mundo novo para esses caras. E você sabe qual foi o resultado? Todo mundo subindo na mesa e piraram, porque realmente foi uma experiência nova, cheia de sabor, cheia de aromas e combinado com tanto de comidinhas deliciosas, transformando aquela bebida, aquela cachaça com madeira brasileira, numa experiência nova para os alemães e uns caras extremamente vivenciados e com muitas referências. E vou até beber a eles, engolindo essa cachaça. E eu quero aproveitar para mandar um abraço para o meu amigo do Cachaçarias, Cachaça Patuá, Valdir. Essa cachaça é muito gostosa. A de carvalho, ele acertou demais, inclusive. Acabei de falar dela aqui. Agora, a que eu mais gosto dele é a de Amburana, ok? E essa cachaça, gente, combina, sabe com o quê? Mais do que com música sertaneja, a cachaça Patuá combina com rock and roll. Falei e não tomei, né? Aqui eu preparei algumas coisinhas super gostosas, não sei se dá pra vocês verem, mas daqui a pouco eu vou mostrar, vou movimentar o celular aqui. Mas eu tenho umas amostras aqui, amendoim, queijo, damasco, castanhas, tomate. A cachaça ela combina com tudo isso. A cachaça é uma bebida de ocasião também. E a cachaça ela é uma bebida que está ligada diretamente à cultura das famílias, né? A regionalidade. A cachaça ela tem a ver com o microambiente, né? Com essa questão pluvial da água, a questão da luminosidade, a questão o microclima, a acidez do solo. Então,
todos esses elementos, né, junto com o entorno, que é o acesso aos alimentos, fazem essa cultura de relação e proximidade com a cachaça. E, gente, o fato é que eu não estou aqui para falar tecnicamente de produção de cachaça, mas de como é que a gente usa ela, né? Em que momentos. Eu morei na Espanha, em Valência, e isso em 2005. Eu pedi o Euler, ainda vivo, produtor da cachaça Prazeres de Minas. Eu morando na Espanha, eu pedi que ele me enviasse umas amostras. E falei com ele, falei, Euler, porque em Esmeraldas a produção, eu sou de Esmeraldas, a gente era amigo, a gente se conhecia de lá. O Euler, uma pessoa fora do comum, um visionário, né? Um cara que idealizou o primeiro alambique mecanizado, sem a mão homem, com zero contaminação. O cara arrebentou a boca do balão, sabe? E ele mandou para mim um tanto de cachaça. E muito interessante, porque nessa época eu estava fazendo um mestrado, e uma das minhas experiências no mestrado era conhecer todas as etapas de uma rede hoteleira. E nesse momento eu estava exatamente em eventos. Então eu estava tendo contato com muitos distribuidores de bebida. E ofereci para os caras a bebida dele. E o mais interessante, eu ofereci para 5. Para 5 pessoas, em momentos diferentes. Fiz ofertas diferentes, mas todos me fizeram as mesmas perguntas sobre a cachaça. Faixa etária de quem bebe, que horas que isso bebe, se era antes da refeição, durante a refeição, pós-refeição. Porque lá, por exemplo, eles têm o hábito de tomar uns bitter, né, depois dos banquetes e tal. Eles tomam, como a gente toma aqui também, né, para abrir durante e depois, eles estão lá para finalizar os eventos, uma bebida de dose mais seca, né? Então eu não sabia responder para os caras. Por quê? Porque eu aprendi a beber cachaça, e a cachaça até então não tinha regra de beber. Podia beber quando dava vontade, podia beber quando a gente estava em festa, né? Então eu não sabia responder tecnicamente para esses repartidores as respostas. Mas nenhum ficou sem, porque para cada um eu criei uma resposta diferente de acordo com as minhas experiências de tomar cachaça, né? E aí junta a criatividade com a inspiração, cara, é história de montão. Mas enfim, o Euler me mandou e eu apresentei a cachaça e eles gostaram muito, mas acabou não se desenrolando os arranjos comerciais, né? Porque a barreira de entrada num país desse, com uma bebida dessa, é muito grande, né? As outras companhias querem blindar isso de toda forma, mas com o passar do tempo a gente vem entrando. Não deu certo em 2005, você imagina? Nós estamos falando de 15 anos atrás, cara. É bastante tempo, mas ao mesmo tempo é super rápido. E nessa época, nas prateleiras de alguns supermercados lá, existia Ipioca e 51. Essas bebidas existiam e o preço delas era em torno de 10, 12, 13 euros. E isso é um valor bastante considerável para uma bebida destilada, para um preço de prateleira lá, sabe? Mas enfim, essa é mais uma história de um potencial que desde então me marcou em relação à cachaça e eu sempre a utilizei, sabe? Bom, tem uma coisa muito legal que vem acontecendo, que são também os blends. Sobre isso, quem vai falar mais conosco e vai dar um show para todos nós vai ser o João Natas, que também está escalado nesse time de feras aí do Cachaçaria Zon. Ele vai entrar com essa parte de coquetelaria, né, e também com suas harmonizações, porque o nosso trabalho está relacionado diretamente, e fica atento ao João. Inclusive, se ele estiver por aqui agora, eu vou até convidar para a gente bater um papo junto aqui, porque eu acho que vale a pena, e o João é uma figura muito inteligente, muito dedicada à ciência da mixologia. Não é um negócio freestyle que de qualquer maneira ele vai combinar. Não. Está pensado em servir o cliente da melhor forma, atender a expectativa, conversa com o ambiente, com a circunstância. Ou seja, como nós fazemos na culinária, que é gatilhar para você o que eu pretendo que você perceba com a comida que eu te sirvo, a cachaça também é esse instrumento sensorial
que melhora a sua experiência quando você consome um buffet da Cozinha Vitrine. Cara, o que mais que é legal de eu falar com vocês aqui sobre isso? Que não é muito técnico, né? Que é divertido. As receitas. Não, as receitas eu quero deixar para depois. Porque sabe por quê? Porque hoje o nosso canal está aberto para quem quiser e eu quero mesmo que vocês façam a sua inscrição aí no Cachaçarias Online, no programa dessa Cachaçaria, da Cachaçarias Nobres, e é, na minha opinião, a grande inovação no mundo da cachaça. Parabéns, e eu estou muito orgulhoso de fazer parte disso aí, sabe, pessoal? Bom, o que a gente tem que ter atenção? Tem cachaça de tudo quanto é tipo, sabe? Tem cachaça de R$5 e cachaça de R$15.000. O que faz valer essa diferença tão grande? Uma coisa é preço, a outra coisa é valor. Uma cachaça de R$5 ela tem preço, mas será que ela tem valor? É muito difícil, porque uma produção séria de cachaça requer uma estrutura rígida, uma estrutura disciplinar, muitos processos muito bem desenhados para que a produção desse álcool seja de alta qualidade, para que aí sim ele possa se transformar numa cachaça diferenciada. Esse processo todo tecnológico ao longo dos anos e na melhoria dos processos, nasceu um termo, né? Vem aí um termo cunhado que é blend, os blends de cachaça. E o que seriam os blends de cachaça? É quando você consegue equilibrar uma cachaça, produzir uma bebida, uma aguardente a partir de uma combinações de madeiras, né? Então você pode tanto fazer, os produtores fazem muitas mesclas, como podem também colocar chips, né? Chipar a cachaça, que são madeiras, tocos de madeiras combinados para que saia uma determinada cachaça. Então assim, eu não entendo muito do mundo da cerveja, mas eu sei que a gente cozinha a cerveja no fogão e a cerveja dá infinitas possibilidades de sabores e aromas, e por uma questão de blends e o descobrimento de novas madeiras para armazenamento e guarda da cachaça, também abre-se um mundo de muitas possibilidades. Então, e o que isso tem a ver comigo na cozinha? Pô, simplesmente tudo. Sabe por quê? Quando eu vou flambar, por exemplo, uma carne, né? Por exemplo, uma carne de porco, fazer um pernil com mostarda, creme de leite, cachaça. Eu posso escolher trabalhar essa cachaça em diversos momentos dessa preparação. E o que vai mudar? O teor de acidez, a percepção da madeira, o açúcar. Ou seja, quando eu sou proprietário do fogo e eu faço uma combinação de tempo e temperatura e volume, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Claro que com toda humildade assim, mas com toda propriedade, isso na minha mão me dá muitas possibilidades de fazer. Então, você imagina que tem pessoas que não bebem cachaça, mas comem gelatina de cachaça. Incrível, né? Tem pessoas que não tomam cachaça, mas quando eu preparo um molho e que leva cachaça, laranja da terra, alho picado cruzinho, um pouquinho de sal, um fio de azeite, isso é incrível. Isso combina com queijo, com carambola, isso combina com manga, entende? As possibilidades são incríveis que a gente tem de utilizar a cachaça. Mas a cachaça, como existe essa questão hoje que ter uma cachaça de qualidade exige também investimentos e mais técnica, é muito bom a gente ficar atento a esses produtores, né? A seriedade e o comprometimento com as quais eles têm, desde a escolha da cana, né, do plantio, né, de forma que ele tenha canas que ele consiga ter no início da safra um bom produto, no meio da safra um bom produto e também no final da safra um bom produto. Precisa de ter todo o asseio, né,
o manejo da cana, porque uma cana deitada é ruim para o produto, então cortou, tem que transformar ali em garapa, né? Tem que transformar em mosto, tá? Para que você tenha mais sacarose, né? Então, enquanto eu consigo mais sacarose se eu diminuo o tempo entre cortar a cana do chão e mandar ela para o moedor. Se eu tenho mais sacarose, eu tenho um brix maior. Se eu tenho um brix maior, eu posso ter mais volume de produção, porque eu vou ter que fazer uma diluição maior para poder chegar a isso aí entre 14 e 16, que são os números buscados pelos produtores para ter um álcool de qualidade e fazer uma cachaça boa. Não sou produtor de cachaça não, mas eu gosto pra caramba sobre esse tema. Então, existe nessa questão de qualidade um mercado enorme, porque, olha só, se produz cachaça de 38% de grau alcoólico até aproximadamente 54%. De 38 a 54, isso é considerado aguardente. Mas é muito comum que as cachaças tenham aí 40, 42, né, para que permita ter uma boca mais comercial, né, uma amplitude maior de ia falar gustatividade, né, não, drinkability, né, acho que é um termo chique, drinkability na boca, eu acredito que são esses teores. E, pessoal, não se engane, historicamente a cachaça era uma bebida muito classificada para o mundo machista, do mundo dos homens. Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, ainda bem que estamos em 2020, em tempos modernos, as mulheres, sim senhor, as lindas mulheres, vêm apreciando as cachaças e descobrindo as suas maravilhas. E existem um tanto de clube de mulheres que se reúnem para tomar cachaça. E aí com muito mais elegância do que a gente, tá? Nós homens, que somos uns fanfarrões. Mas elas também são e vêm apreciando. Mas o que eu quero dizer é que o fato da mulher gostar de cachaça e aprender sobre cachaça traz o dobro de possibilidade de vender cachaça. Entende? I'm the businessman. Então a gente tem que pensar nisso. E mais uma vez, toda vez que eu ensino alguém a consumir um determinado produto, a venda desse produto aumenta. Então existe aí uma possibilidade exponencial da gente brilhar com o mundo da cachaça. E é claro que isso vai acontecer à medida que você souber conectar com a cachaça, né? Como que bebe a cachaça, com o que ela combina, qual é a forma de eu poder iniciar a minha relação para aprender a beber cachaça, porque senão ela assusta. E tem um outro viés aí importante, que eu vou ficando muito empolgado aqui. A maioria das pessoas resolvem beber cachaça depois que já estão tontas. Não, cara. Cachaça é a bebida dos deuses. Entendeu? Cachaça combina com calor, com frio, com sauna, com piscina, com boate, com jantar. Cachaça vai bem do início ao fim, entende? E é claro que isso tem a ver com saber combinar isso aí. Bom, o que mais que eu quero falar para vocês sobre isso aqui? O nosso tempo voa. Já tem 43 minutos que eu estou com vocês aqui e eu não falei de harmonização. E no fundo, nem vou falar de harmonização hoje. Vou falar muito sobre harmonização a partir da semana que vem com vocês. Mas o que eu quero dizer é que, mais uma vez, e sem ser redundante, é que a cachaça, ela tá aí vivaça, cada vez que passa mais nobre, entende? Nós temos produtos que são maravilhosos e o cuidado que os produtores estão tendo tem de ser valorizado por causa das garrafas, que inclusive pode ser um desafio, né, para a entrada da bebida, mas também é um super diferencial para a entrada da bebida, porque uma garrafa bonita, né, um bom vestido, chama bem a atenção, né? Um bom vestido nos inspira ao experimento. Então, a cachaça, ela também tem essa questão do seu embrulho, né? E dar a propriedade, né? Então, existe uma escala, uma rampa de degustação, uma rampa de aprendizado
que aí fica por conta de profissionais como o João Natas, que para mim é uma referência em coquetelaria. E, ô João, você tá aí, cara? Deixa eu ver como é que te acha aqui. O João tá aí, ó. Será que o João consegue entrar aqui comigo? Se ele eu tô vendo que ele tá online, se ele conseguir entrar aqui, eu quero provocá-lo aqui. Oh! Salve, salve, João. E aí, mestre? Legal, cara. Beleza? Bom demais. Vou fazer um brinde aqui para Cara, você, ó. privilégio. Aqui, ó. Se me permite, vou começar Leque! Muito bem, agora. cara. Ó, e para quem acha que cachaça combina só com torresmo, João, O quê? que acha que, ó, você ver, eu ganhei do meu amigo Carlos Eduardo e da Mariana Pedler uma pasta, brother, francesa de cogumelos. Incrível. Nossa. E aí, eu falei, será que isso combina com cachaça? Saúde. Cara, isso não só combina com cachaça, como fica espetacular. Ô, João. Imagino. Ô, Felipe. Tá legal? Ó, primeiro... Você tá acompanhando desde o início? Eu perdi uns 15 minutinhos. Mas o que você viu é interessante? Tá demais. Eu ia falar pra você que, a partir de agora, toda palestra que eu ver sua, eu vou fazer assim antes, ó. Pra eu parar de papar e não pegar na minha roupa. Bondade. Eu vou assistir desse jeito. Ô, João, eu estava aqui num tema com as pessoas e eu vim fazendo uma evolução, meio que fui e voltei, falei um pouco da história da cachaça, da importância dela no nosso cenário, como patrimônio histórico, um potencial de negócio que existe para o mundo inteiro, para o Brasil como um todo, o público feminino que vem curtindo muito o mundo da cachaça, aprendendo e engrossando, né, o público apreciador da bebida, o que vem aumentando muito tipos, embelezamento, cuidados, harmonizações. E aí eu também comecei a falar, falei um pouco também da questão de ocasião, né? Porque a bebida tem muito a ver com ocasião, a forma como a gente embrulha a bebida, né, para entregar para o cliente. Total. A garrafa, o coquetel, o copo, tudo isso influencia muito, né? E eu falei mais cedo, estava falando de você, que para mim é uma grande referência em mixologia, na coquetelaria, toda a sua disciplina, né, em entender a parte técnica, né, a parte matemática disso, para juntar com toda a sua inspiração e a sua parte criativa e servir, né, para o consumidor uma experiência num copo. E essa experiência no copo está ligada com tudo aquilo que está em torno dele também. Isso mesmo, isso mesmo. Pincela um pouco para nós aí dentro dessa modernidade, porque para mim a cachaça ela está no momento de ocupar espaços que hoje estão ocupados pela vodka, por exemplo, né? Como aquela... tem uma vodka mais famosa aí, que eu esqueci o nome dela. Tem tantos, tem Absolute, Grey Goose, como Absolute, por exemplo, né? Uma vodka da moda. Então, eu acho que a gente tem bebidas, a gente tem cachaças que podem se tornar também a bebida da moda. E sem como dúvida. É que você acha, como é que é, na sua opinião, esse processo da gente ensinar as pessoas a beber a cachaça? Porque na gastronomia, João, toda vez que a gente vai lançar um produto novo, por exemplo, nós estamos fazendo um trabalho com jacaré. Então, à medida que eu ensino as pessoas a usar o jacaré, aumenta a venda do jacaré. Então, eu acredito que com a cachaça também, né? Para eu deixar de ter uma cachaça só de boteco, copo sujo, e tirar daí, eu vim para cá, meu amigo, no meu pedestal aqui, ó, no 18º andar, com os meus amigos, tomando uma bebida aqui, vendo as montanhas, é uma sofisticação, né? Então, como é que é para você essa jornada? Como é que nós vamos transformar a bebida do copo sujo numa bebida how do you do, João? Olha só, Felipe. Isso que você falou, esse título, essa headline, essa introdução que você colocou, dá pra gente fazer um curso só disso. Porque muitas pessoas me procuram quando querem fazer uma consultoria e eu falo de coquetelaria estratégica pro cara. O cara é dono de uma marca de bebida, independente se for cachaça, rum, o que for. E aí, o cara fala assim,
qual coquetel você consegue fazer pra gente com o que eu tenho? Aí eu falo com ele assim, calma. O coquetel vai ser o último passo se a gente fizer coquetel. Porque antes eu quero saber como que é a logística dele, como que é a garrafa que ele vai servir. Muitos empreendedores, muitos cachaceiros que querem inovar no ramo da cachaça, falam assim, minha cachaça é excelente. Minha cachaça é excelente, assim, é um sabor inacreditável. A qualidade dela é incrível. Qualidade já é commodity. Concordo. Se você trabalha com qualidade, então qualquer pessoa que tiver qualidade é seu concorrente. A barreira de entrada ficou frágil. Antes de eu entrar, antes de você me chamar, você estava falando de valor. Você falou uma hora assim, a minha cachaça é barata, mas ela gera valor para o cliente? Para eu estar aí com o meu destilado, no 18º andar, você é um cara bem relacionado, para eu estar aí, você degustando, a cachaça é um produto alimentício, para eu ingerir aquele produto, para você falar bem daquele produto, eu chegar para você e falar assim, Felipe, Colombina é uma ótima cachaça, pode beber sem medo. Você vai acreditar em mim, eu vou acreditar em você, e aí assim, para a gente ingerir isso, tem muito por trás. Com certeza. Do que só o coquetel com Colombina ser bom. Então, eu acho que você falou de tecnologia, disciplina, estudar a teoria. Isso leva para o cliente final uma experiência incrível que a marca ela tem que educar o cliente. O problema de muitos cachaceiros e muitas outras marcas de destilado é achar que o cliente não sabe beber a bebida dele. Você falou assim, o problema é que muitos clientes bebem a cachaça no final. Exatamente. Mas ninguém sabe como é que bebe cachaça do jeito certo. Então. Às vezes o cara tem um copão de cachaça desse aqui, ó, e ele bebe tudo de uma vez. Ué. Esse é o Tindoide, né? Esse mesmo. Quer tomar um Tindoide? Toma o copo todo. E aí, assim, uma coisa que você falou, que você foi muito assertivo, é que a cachaça, ela é um tesouro nacional. Nossa. Ela é riquíssima. E assim, eu acho que a cachaça andou até aqui engatinhando. Ela foi engatinhando desde sempre até aqui. A gente está num momento que é um marco, onde tem pessoas trabalhando arduamente para a cachaça crescer, levantar desse engateamento e sair correndo, pegar um avião e voar. Sim. Agora, o que a gente tem que levar para a cachaça, muito do que já se faz, que é a qualidade, hoje a gente tem cachaças aí excelentíssimas, prêmios, e muito bem acessíveis. O que a gente tem que colocar para a cachaça é valor. Ô, João, vamos aproveitar que nós estamos ao vivo aqui, cara. Fala aí. Vamos fazer um desafio aí, ó. Ô, senhores produtores de cachaça, bora internacionalizar? Pega o Felipe Leroy, pega o João, manda a gente lá para Ibiza, para primavera e verão na Espanha. E a gente vai dar uma bombada geral no mundo da cachaça, em Minas Gerais. Isso mesmo. E aí, comidinhas mineiras, hispânicas, sabe? João Natas nos coquetéis, Felipe na comida. Cara. Isso aí, cara. Isso aí. Tem que botar para fora, né? Eu penso que nós mineiros eu acho que humildade, né, cara? Tem, cara. Eu acho que tem que soltar, né, cara? Sabe? E botar ficha mesmo, ensinar as pessoas e trazer a alegria que existe para o mundo da cachaça. Exatamente. Exatamente. Eu acho que o próprio produtor, ele faz a cachaça, põe numa garrafa simples, taca em qualquer prateleira, não usa nenhum ativo para ele mesmo. E aí, assim, cara, vamos se diferenciar. Se eu colocar minha cachaça numa prateleira, a prateleira já tem 60 rótulos. E aí, assim, vamos se diferenciar. A cachaça, a partir da hora que o cara pega a garrafa, ela pode ser uma experiência. Eu trabalhei numa marca de gin em Belo Horizonte, que ela ganhou, foi a IVE, ganhou como referência tanto de destilado como melhor gin do Brasil, no Gins World Awards, e como embalagem.
ela quer levar a experiência, e isso a gente tem que levar para a cachaça. O gin já tem um refinamento, primeiro que ele vem de fora. Sim. Agora a cachaça, quando você pega na garrafa, se o rótulo é de papel, o papel ele é texturizado, então você já tem uma experiência ali na pega da cachaça. A partir da hora que o cara... Né, na aderência ali. Isso. A partir da hora que o cara tem esse contato, ele entende a mensagem, sabe? Eu fiz uma reunião com a Bia da Cachaçarias Nobres e outras pessoas excelentes, mostrando a diferença de outros destilados de fora para a cachaça. E o que os caras fazem? Valor, cara. Valor e mensagem. Se eu falar para você... Mensagem, conceito, exatamente. Isso. Mensagem gera ocasião. Mensagem. Exatamente. Teve um dia que eu estava vendo MasterChef e uma marca de refrigerante falou assim, no comercial do MasterChef falou assim, esse programa ia ficar excelente com uma Coca-Cola. E glá, 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 glá. Ele não falou compre Coca-Cola. Se eu chegar para você e falar assim, Felipe, Red Bull te dá... Você já sabe. Exatamente. É como se você pudesse escutar. Sabe? E aí, assim, rima, mas até rima. Red Bull te dá... cara. E aí, assim... E se eu chegar para você e falar, eu sou suspeito porque alguns cachaceiros me xingam, mas desculpe cachaceiros. Mas a 51 é excelente no que ela faz. E para você ter o terceiro destilado mais vendido do mundo, focado em uma marca, que é a 51, você precisa ter uma logística inimaginável. Posso imaginar. E todo mundo que faz... processo, né, inclusive. Sem dúvida. Muitas vezes, a logística vale mais que a empresa. Acredito. O sistema de logística vale mais que a empresa. Se eu chegar para você e falar assim, quando você faz 51 anos, o que todo mundo fala? É uma boa ideia. Virou número então, de assim, sorte. 51 virou número de sorte. Isso, cara. Isso é valor, cara. Isso é valor. Ó, a Giovana Gomes falando, ó, sim, sou defensora da 51. Exatamente, Giovana. Cara, não tem dessa, saca? Não tem dessa. Se você chegar lá, faz... A 51 tem o seu produto de entrada, como várias marcas devem ter. Que a gente fala de produto front-end, médio-end e high-end. Então, assim, você tem seu produto de entrada, a partir da hora que o cara comprou o seu produto de entrada, não tem problema. Você não vendeu o seu carro-chefe para ele, mas ele teve contato com o seu atendimento, teve contato com o seu pós-venda, com a sua entrega, com a sua logística, teve experiência de embalagem, do que seja. Agora eu te pergunto, eu não sei a última vez que eu tive contato com uma marca de cachaça que ela me educou, que eu possa entrar num canal deles, independente de qual seja, ou ele me mandou por e-mail, ou por algum contato, que ele me educou o que eu deveria fazer. Um coquetel, ou uma forma certa, ou uma harmonização. Aqui em Belo Horizonte tem uma marca de molho que chama... Pode falar, desculpa. Eu ia te falar o seguinte, o Walter da Patois, mais uma vez eu vou falar dele, porque primeiro ele é um cara massa demais. E a gente fez um evento juntos, lá na Trilha Real do Enaldo, um abraço para o Enaldo, caso ele esteja aí nos acompanhando. E quando o Walter me apresentou a cachaça Patois, e ela guardada na Amburana, eu tinha levado lá, cara, um pão de queijo feito assado na folha de bananeira. E, nossa! Junto com isso, uma linguiça realmente artesanal que ficou curando lá em cima do fogão de lenha por alguns dias. Cara, quando ele viu esse contexto, ele criou ele fez uma contextualização de um cenário, ele me levou para um ambiente lá na roça dele, sabe, com aqueles produtos diante de nós ali, e me promoveu uma experiência que literalmente foi meio que uma hipnose. Mas a partir desse momento, eu tive que ele me capacitou para conhecer a bebida, eu tive uma apreciação tão grande que eu me senti empoderado sobre a bebida. E ela faz hoje parte, no meu estoque pessoal, de que quando eu recebo na minha casa algum amigo, a gente recebia, né?
amigo em casa e eu queria apresentar uma cachaça que é boa, eu faço a propaganda dele. Não é que é a propaganda dele, porque na realidade eu estou me vendendo. Ali com os meus Claro, amigos, claro. tirando onda que eu entendo de cachaça, mas entregando para o cara uma experiência de uma cachaça boa. Entende? Exatamente. Então, isso que Cara, ele fez modestamente ali com um amigo aqui, é o que eu acho que a gente tem que botar a boca no trombone. Entende?